E aí, turma, a gente vai falar agora sobre demonstração dos fluxos de caixa, que é o CPC 03. E esse CPC, ele vem para explicar toda a variabilidade ocorrida na conta caixa e equivalente caixa de determinada empresa. Então, o primeiro pensamento que a gente tem que ter quando a gente fala da DFC, da demonstração dos fluxos de caixa, é que é um demonstrativo não somente da conta caixa, e sim da conta caixa, banco e aplicação financeira de liquidez imediata ou de liquidez diária. Então, para início de conversa, a gente tem que lembrar que a gente pode estar falando dessas três contas, variabilidade nas três. Quando a gente fala dessas demonstrações contábeis do conjunto completo, como DFC e também a DMPL, a gente está falando de demonstrativos que trazem a variabilidade somente de um subgrupo. Então, quando a gente fala de DMPL, é a variabilidade do patrimônio líquido. Quando a gente fala de DFC, é saldo inicial de caixa, entradas e saídas, ou seja, recebimentos e pagamentos que acontecem em determinado período, e saldo final de caixa e equivalente caixa. Então, para montar uma demonstração dos fluxos de caixa, a única coisa que a gente precisa é de saldo inicial, toda a movimentação ocorrida no caixa, entradas e saídas, e o saldo final desse mesmo caixa. Eu posso fazer um controle de caixa via Excel, posso fazer no papel. Então, a DFC, o entendimento lógico da DFC é muito tranquilo. É um controle de caixa que você sabe executar, que a gente sabe fazer. A gente abre uma planilha e registra todas as entradas e todas as saídas. O que a gente tem de diferente na demonstração dos fluxos de caixa é que essas entradas e saídas, elas vão ser categorizadas como atividades diferentes. A gente tem atividades que são operacionais, atividades que são de investimento e atividades que são de financiamento. Vamos começar vendo alguns exemplos que podem ser atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Vamos puxar aqui. Quando eu tenho venda de mercadoria, recebimento à vista, atividade operacional da empresa. Quando eu tenho recebimento de clientes, atividade operacional. Compra de estoque, atividade operacional. Pagamento de salários, pagamento de fornecedores, atividades operacionais. Pagamento de água, luz, telefone, internet, atividades operacionais da empresa. Quando eu tenho compra de máquinas, equipamentos, atividades de investimento. Venda dessas máquinas, equipamentos também, atividades de investimento. Se eu tenho a concessão de um empréstimo, atividade de investimento. Compra de uma marca ou venda de uma marca, atividade de investimento também. E se eu pego dinheiro emprestado, pode ser com banco, ou então se o sócio realiza algum tipo de aporte na empresa, atividade de financiamento. A retirada desse aporte pelo sócio, ou então o pagamento de empréstimos e financiamentos, atividades de financiamento da empresa. Por que primeiro eu dei vários exemplos dessas atividades para depois explicar o que elas significam, o que elas representam, o que todas elas representam, né? É para que vocês comecem a ver a similaridade com a lógica que a gente vai montar para a elaboração da DFC de uma maneira muito simplificada. Quando a gente está falando das atividades operacionais, são atividades que envolvem o ativo circulante da empresa, o passivo circulante dessa empresa e a demonstração de resultado. Quando a gente está falando das atividades de investimento, são contas associadas ao ativo não circulante da firma. Quando a gente está falando das contas de financiamento, são as contas do passivo não circulante e do patrimônio líquido da empresa. Dessa forma, a gente vai criar um ambiente lógico e mais simples para sempre pensar na demonstração dos fluxos de caixa e as suas atividades. Vamos lá e vamos ver como todos os nossos exemplos trabalhados se encaixam perfeitamente nessa lógica. Quando a gente pega venda do estoque, ativo circulante. Se é ativo circulante, atividade operacional. Recebimento do cliente, ativo circulante, atividade operacional também. Reparem que recebimento de cliente, venda do estoque, são contas também associadas à demonstração do resultado da empresa. Demonstração do resultado, ativo circulante.
pagamento de salário de fornecedores, de contas gerais da empresa, pagamento de impostos. Todos esses pagamentos são fruto de contas do passivo circulante da empresa, ou seja, passivo circulante, atividades operacionais da firma. Então, reparem, curto prazo está associado à operação. A operação da empresa é tudo que ela vende, tudo que ela compra, todos os gastos recorrentes. Esses gastos recorrentes estão associados ao curto prazo, ao ativo circulante, ao passivo circulante. A demonstração do resultado da empresa é a transcrição, de certa forma, das atividades operacionais da firma. Por isso, quando a contrapartida está na DRE, vai ser tratado o impacto no caixa como uma atividade operacional da empresa. Dessa maneira, todos os impactos no caixa causados por ativo circulante, passivo circulante ou contas da DRE devem ser tratados como atividade operacional da empresa. Agora, vamos aos exemplos trabalhados nas atividades de investimento. Compra de máquina e venda de máquina. Quando a gente realiza um investimento e quando a gente recebe pelo investimento de longo prazo. Quando eu compro uma marca ou quando eu vendo uma marca. Todas essas contas estão registradas no ativo não circulante da empresa e devem ser tratadas como atividade de investimento. Mais um item para te ajudar a lembrar: sempre pense que a atividade de investimento está onde está o próprio subgrupo de investimento. O subgrupo de investimento é registrado no ativo não circulante. O ativo não circulante são as atividades de investimento da empresa. Agora, pagamento de empréstimos de longo prazo ou de financiamentos de longo prazo, aquisição de empréstimo, quando o sócio integraliza dinheiro na empresa. Estamos falando de contas do passivo não circulante e do patrimônio líquido da firma. Quando qualquer uma dessas contas impacta o caixa da empresa, temos atividades, então, de financiamento. Bom, até aqui só abordaremos uma exceção. Quando a gente fala de empréstimo, esse empréstimo pode ser pago no curto prazo ou no longo prazo. Então a gente pode ter um empréstimo que ele está no passivo circulante ou no passivo não circulante. E aí eu vou efetuar o pagamento desse empréstimo e ele pode estar no curto prazo ou no longo prazo. Nesse caso, a gente deve tratar como operação ou a gente deve tratar como um financiamento da empresa. Independentemente do prazo em que o empréstimo está registrado, ele sempre deve ser tratado como atividade de financiamento. Pode ser curto ou longo prazo, o empréstimo sempre deve ser registrado como atividade de financiamento. E o juro do empréstimo? De acordo com o CPC 03, a despesa financeira, existe uma orientação para que ela seja tratada como atividade operacional. E o motivo para que a despesa financeira vá como atividade operacional é porque ela tem a contrapartida de registro na demonstração do resultado. E sempre que o impacto vem da demonstração de resultado, esse impacto deve ser registrado na demonstração dos fluxos de caixa como atividade operacional da empresa. E assim, fechamos a introdução sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Agora, vamos abordar método direto e indireto para a montagem da DFC.